Nesse vídeo, nós iremos demonstrar geometricamente o Teorema de Morley. O Teorema de Morley nos diz que os três pontos de interseção das trissetrizes adjacentes dos ângulos internos de um triângulo qualquer são vértices de um triângulo equilátero. Então vamos lá. Então seja aí um triângulo qualquer ABC, o primeiro passo dessa construção é traçar as trissetrizes dos vértices B e C. Para isso, nós podemos utilizar o método Neuses de construção e seguir, por exemplo, a proposta de Arquimedes para a trissecção de um ângulo qualquer. Então, traçadas essas trissetrizes, nós obtemos aí o ponto D e o ponto E. Note que o ponto D é em centro do triângulo BCE. Então, ED é uma das bissetrizes, que no caso é o ângulo BEC. Próximo passo é construir sobre o segmento BE o ponto F, de modo que o ângulo EDF seja 30 graus. Analogamente, marcamos o ponto G sobre CE, de modo que o ângulo EDG também tenha 30 graus. E aí nós temos essa imagem aí, essa figura. Olha, esse triângulo DFG, ele é um triângulo equilátero. Nós vamos mostrar isso. O triângulo EDF é congruente ao triângulo EDG, pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Então, DF é igual a DG. Se DF é igual a DG, esse triângulo aí ele é isósceles, né? O triângulo FDG é isósceles. Isósceles de base FG. E os ângulos da base são iguais. Mas como por construção o ângulo FDG é igual a 60 graus, então cada ângulo da base aí desse triângulo FDG também tem 60 graus. Então os três ângulos têm 60 graus. Então ele é também equilátero. Então nos resta provar que as semirretas AF e AG são de fato as trissetrizes do ângulo BAC. Bom, o próximo passo aí de construção é o seguinte. Sobre o segmento AB, nós vamos marcar um ponto H, de modo que o comprimento de BH seja o mesmo de BD. Ok? E sobre o segmento AC, nós vamos marcar um ponto I, de modo que CI seja igual a CD. E olhando aí para o triângulo HBF, ele é congruente ao triângulo DBF, pelo caso, lado, ângulo, lado. Então, HF é igual a FD. Analogamente, o triângulo DCG é congruente ao triângulo ICG. E aí nós temos que DG é igual a GI. Então, olha, HF é igual a FD, que é igual a DG, que é igual a GI. E como esse triângulo aí FDG é equilátero, nós temos que HF é igual a FG, que é igual a GI. E o próximo passo, então, é construir um ponto J a partir da interseção das bissetrizes dos ângulos HFG e FGI. Note que para isso, esses dois ângulos aí, eles não podem ser ambos rasos, por exemplo. Porque se eles fossem rasos, essas bissetrizes seriam paralelas. E aí nós não teríamos esse ponto de interseção. Na verdade, esses dois ângulos eles são menores que 180. Vamos mostrar isso. Olhando para o ângulo HFG, nós podemos escrever que ele é a soma dos ângulos HFE e EFG. Mas quem é HFE? HFE é igual a 180 menos BFH, porque BFE é um ângulo raso, certo? Então eu posso escrever também, porque BFH é igual a BFD. Então, a gente viu ainda agora que esses dois ângulos são congruentes, né? HFB e BFD são congruentes, porque esses dois triângulos aí são congruentes, né? Então, HFG é igual a 180 menos BFD mais EFG. E aí, BFD, eu posso escrever ele como
180 menos DFE. E aí eu posso cancelar 180 com 180. Sobra então que HFG é igual a DFE mais EFG. DFE é igual a 60 mais EFG, certo? Aí eu tenho então 60 mais EFG mais EFG. Só que eu posso escrever FG como sendo EGF. Porque olhando para esse triângulo menorzinho aí, né? Triângulo EFG, esses dois ângulos da base são congruentes. Certo? Então vai ficar 60 mais EFG mais EGF. Só que essa soma desses ângulos da base, aí desse triângulo EFG, é equivalente a 180 menos FEG. E FEG é o mesmo ângulo de BEC. Então, olhando para esse triângulo BEC, esse ângulo BEC é igual a 180 menos a soma dos ângulos da base desse triângulo BEC, que é CBE mais BCE. E aí, mais uma vez, eu cancelo 180 com 180. Sobra, então, 60 mais CBE mais BCE. Só que, olha, CBE é igual a 2/3 do ângulo ABC. Então, eu vou substituir. A mesma coisa eu vou fazer com o ângulo BCE. BCE também equivale a 2/3 de ACB. Então, colocando 2/3 em evidência, né? Próximo passo, então, essa soma desses dois ângulos aí, olhando agora para o triângulo maior, ABC, né? Os ângulos da base desse triângulo ABC é igual a 180 menos BAC. Então, vai ficar 60 mais 2/3 de 180 menos BAC. Que isso é igual a 60 mais 120 menos 2/3 de BAC. Aplicando aí a propriedade distributiva, né? Então, 60 mais 120, 180, menos 2/3 de BAC. Então, de fato, temos que o ângulo HFG, que é igual a 180 menos 2/3 de BAC, é menor que 180. Olha, essa conta aqui, 180 menos 2/3 de BAC, BAC é um ângulo maior que zero, né? Então, evidentemente, isso daí é menor que 180. Analogamente, a gente vai provar que o ângulo IGF também é menor que 180, e ainda mais, que o ângulo IGF é igual ao ângulo HFG. Tá? Então, ficou aí, logo, HFG é igual a FGI ou IGF, tanto faz. Então, a gente vai precisar desses resultados para utilizar mais na frente para demonstrar outras coisas. Tá? Então, guarde aí que o ângulo HFG é igual a 180 menos 2/3 de BAC e que o ângulo HFG é igual ao ângulo FG. Olhando agora para o triângulo HFG, ele é congruente ao triângulo GFJ. Então, JH é igual a JG. De modo análogo, o triângulo GFJ é congruente a GIJ. E aí, JF, ou FJ, tanto faz, é igual a JI. E olha só, a metade de HFG é igual à metade de FGI. Isso implica que o ângulo GFJ é igual ao ângulo FGJ. Então, o triângulo GFJ é isósceles, né? Porque os ângulos da base aí são iguais. Então, os lados JF e JG desse triângulo são iguais. Não sei se vocês já conseguiram perceber, mas todos esses três triângulos aí, eles são isósceles e congruentes, né? Portanto, JH é igual a JF, que é igual a JG, que é igual a JI. Ou seja, o ponto J está equidistante dos pontos H, F, G e I.
E um resultado também importante, que o ângulo HJF é igual a FJG, que é igual a GJI. Esses três ângulos aí são iguais. Então, nós podemos construir uma circunferência de centro J e raio JF. Então, construindo essa circunferência de centro J, essa circunferência vai passar pelos pontos H, F, G e I. Só que eu não sei se ela vai passar pelo ponto A, né? Vamos verificar isso. Olha só, olhando para o triângulo, desculpa, olhando para o... Nós temos que o ângulo FJG é igual a 180 menos a soma dos ângulos da base, que é JFG mais JGF, que são iguais esses dois ângulos aí, né? Bom, nós podemos escrever então, no lugar de JGF, eu vou colocar JFH, né? Porque são iguais, a gente viu isso. Mas essa soma JFG e JFH é igual ao ângulo, né? HFG. Então fica que o ângulo FJG é igual a 180 menos HFG. E agora vamos utilizar aquele resultado que a gente obteve anteriormente. Quem é HFG? É 180 menos 2/3 de BAC. Então, fazendo essa continha aí, nós temos que o ângulo o ângulo FJG é igual a 2/3 de BAC. Guardando esse resultado, né? Bom, olhando agora para o ângulo HJI, né? HJI. Ele é a soma dos três ângulos lá, que a gente viu anteriormente, que são iguais, né? Tem a mesma medida. HJF mais FJG mais GJI. E eu posso escrever assim, ó, 3 vezes o ângulo FJG. Substituindo FJG, né, pelo resultado que a gente obteve anteriormente, vai ficar 3 vezes 2/3 de BAC. Simplifica aí. E nós temos que o ângulo HJI é igual a 2 vezes BAC. Lembrando que BAC é igual ao ângulo HAI. Então, o ângulo HJI é igual a 2 vezes o ângulo HAI. Isso implica que o ângulo HAI é a metade do ângulo HJI. Olha só, esse ângulo central HJI, né? HJI, a metade dele é igual ao ângulo HAI. Bom, então essa relação aí, a gente pode concluir que esse ponto A ele está inscrito nessa circunferência, né? Porque o ângulo inscrito ele é metade do ângulo central, certo? Então, de fato, o ponto A ele pertence à circunferência, a essa circunferência aí. Bom, nós temos aí que as cordas HF, FG e GI dessa circunferência, elas são congruentes. Então, os seus respectivos arcos também são congruentes. O que a gente pode concluir? Que HAF, o ângulo HAF, é igual ao ângulo FAG, que é igual ao ângulo GAI. Ou seja, as semirretas AF e AG são de fato as trissetrizes do ângulo BAC. AF e AG são as trissetrizes do ângulo BAC. E com isso a gente prova o teorema de Morley, né? Então a gente conseguiu aí provar que eu posso obter um triângulo equilátero por meio das trissetrizes dos ângulos internos de um triângulo qualquer, né? Então os vértices desse triângulo equilátero são a interseção, né, das trissetrizes adjacentes. Então com isso está provado o teorema de Morley, provado geometricamente, né? E esse triângulo também ele é conhecido como triângulo de Morley, ok?